E prepare-se que os próximos dias serão agitados, viu? Mas bem agitados. Por quê? Porque, segundo aí a Rede Globo, Jair Messias Bolsonaro está preparando a sua fuga do Brasil e os ministros do Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal já sabem. Então, teremos novidades aí nas próximas horas. Por quê? Porque depois aí que o Bolsonaro foi tornado réu, começou aí, já antes do julgamento, já se estava ventilando uma possibilidade de fuga dele. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, fugiu para os Estados Unidos, falou que era perseguido, tudo mais, só que ele diz que está sendo perseguido, só que não tem ninguém perseguindo ele. Não tem nenhuma chance dele ser preso aí num futuro próximo. O STF negou aí tirar o passaporte dele, então ele foi morar numa mansão nos Estados Unidos, país aí em que ele tem empresas abertas com alguns sócios bem duvidosos. Vai ter que explicar aí dinheiro que sumiu da Lei Rouanet, pelo menos sumir da Lei Rouanet não quer dizer que é o Eduardo, mas o sócio dele, que é o Porciúncula, era quem ali administrava a verba da Lei Rouanet, então tá ruim. Aí começou a se ventilar, olha, talvez o Bolsonaro fuja e talvez o Eduardo Bolsonaro esteja aí preparando a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Até saíram matérias dizendo que ministros do STF acreditam que a ida do Eduardo Bolsonaro seja para preparar a fuga do Jair. Aí você fala, pô, tá, e por que não prenderam ainda, né? Pois bem, aí o Bolsonaro é tornado réu. Logo depois do Bolsonaro ser tornado réu, o que falam aí os analistas? Olha, os outros 7 réus, eles nas suas defesas, em algum momento, cada advogado teve 15 minutos para falar, em algum momento apontaram o dedinho para Jair Messias Bolsonaro. Então eles estavam usando estratégias distintas, mas muitos deles fazendo ao mesmo tempo. Por mais que uma estratégia acabe invalidando a outra, é aquela, o advogado atira para todos os lados, se acertar, acertou. Que era, primeiro, tentar falar que, olha, não teve ali nenhuma participação do meu cliente. Segundo, se teve participação do meu cliente aí, não era golpe, era estado de sítio ou era aí estado de defesa, mas não era golpe, que é golpe. E terceiro, mas se teve mesmo assim, se vocês acham que é golpe, olha, foi tudo a mando do então presidente da República, meu cliente estava apenas, e só apenas, como um bom funcionário, como um bom brasileiro, patriota, cidadão de bem, cumprindo ordens do presidente da República. Essa foi a argumentação de todos os advogados. Alguns usaram um argumento a mais, outros a menos, mas basicamente todo aquele dia em que os advogados ficaram falando aí, aquelas horas todas de depoimento, eu posso te resumir nesses poucos segundos aí. Foi isso. Ok, aí percebeu, né? O Bolsonaro deu ruim, deu muito ruim. Talvez por isso ele tenha falado tanto à imprensa. Ele ficou 45 minutos falando para a imprensa à tarde e depois, no final da tarde, ele falou mais para a imprensa, ficou mais 40 minutos falando para a imprensa, que é quando o trompetista estava ali tocando a música do Tá na hora do Jair ir embora, a música do Madeirada. Tá, aí começa a falar, ó, Bolsonaro tem chance de fugir. Eu já falei aqui inúmeras vezes que o Bolsonaro já tem rota de fuga. Já falei. Eu falei que o Eduardo Bolsonaro ia fugir, não fizeram nada, o Eduardo Bolsonaro fugiu. Tô falando, o Bolsonaro já tem rota de fuga. Para piorar, o sobrinho do Bolsonaro usou a mesma rota de fuga, a mesmíssima. O Léo Índio, L de Léo e Índio, chamado pelo Carluxo de Líndio, o Léo Índio fugiu para a Argentina e ainda falou que fugiu porque foi tornado réu. Ele foi tornado réu faz cerca de 3 semanas. Então, para quem não conhece aí como é que funciona um processo penal no Brasil, o sujeito é tornado réu. Aí começa a fase de instrução penal, que é onde tanto a defesa quanto a acusação podem pedir testemunhas, produção de provas, entre outras coisas. E aí, a defesa aí do Léo Índio viu que estava ficando ruim para ele, porque o Ministério Público deve ter já adicionado um monte de provas no processo dele. Por exemplo, vídeos dele lá no dia 8 de janeiro, fotos dele no dia 8, publicações dele, principalmente no Twitter e no Instagram, em que ele pedia golpe de Estado, etc, etc, etc. Ele viu, caramba, vou ser condenado e preso. Então ele fugiu. Agora, a situação do sobrinho do Bolsonaro. Te lembra alguma coisa da situação do Bolsonaro? Se você falar, me lembra, Thiago, ou se você falar, não me lembra, Thiago, eu vou te dar uma diferença que tem na situação dos dois. Tá? Tem uma diferença clara na situação do Léo Índio para a situação do Bolsonaro. O Léo Índio não foi acusado por 7 outros réus, o Bolsonaro foi.
Então a situação de Jair Messias Bolsonaro é muito, mas é infinitamente pior do que a do sobrinho dele. O sobrinho dele, assim como o Bolsonaro, fez vídeos se autoincriminando, fez posts em todas as redes sociais se autoincriminando, tentou ali o golpe de Estado como tentou o Bolsonaro, só que você não tem ali 7 outros réus dizendo, olha, eu sou inocente e quem mandou eu fazer o que fiz foi o Léo Índio. Não tem. E mesmo assim ele fugiu. Agora imagina a situação do Bolsonaro. Pois bem, segundo a matéria na Globo, vou te mostrar aqui uma das apurações aí que mostraram na Globo. Engraçado, eu assisti o vídeo, pareceu até que o jornalista tinha assistido um vídeo do Plantão Brasil e falou boa parte do que eu tinha falado no Plantão Brasil. Mas enfim, outras coisas ele adicionou aqui. Vamos lá. Com vocês aí, um dos jornalistas da Globo, Valdo Cruz. Aqui conversando lá com o pessoal do Supremo, porque eles falam sobre essa possibilidade de fuga do Bolsonaro. Olha, sair aqui para a Argentina, para o Paraguai, não é difícil, segundo ele. Dá para sair, ele nem precisa de passaporte, só uma carteira de identidade, mas ele tem que ter a conivência ou fugir ali por um caminho ali que não tem a guarda na fronteira. Então, dá para passar, então ali ele vai. Aí depois ele pegaria um jatinho e iria para os Estados Unidos, mas aí vai depender de um acerto de Eduardo Bolsonaro com o presidente Trump, por quê? Bolsonaro está sem passaporte, né? Ele não consegue entrar nos Estados Unidos sem um passaporte. Aí teria que ter uma autorização, né, especial do presidente dos Estados Unidos, com a sua política anti-imigração, para permitir a entrada do ex-presidente em solo americano. Lembrando que na fronteira americana, se você chegar de jatinho, vai ser interceptado. Se for por terra, hoje em dia a fronteira está muito vigiada. Então, viver anonimamente nos Estados Unidos para Bolsonaro é impossível. Aí eles falam que tem uma segunda hipótese. Aí o Marcelo deve saber melhor que eu. Victor Orbán na Hungria, que aí ele já até pernoitou na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, e Orbán tem uma relação muito próxima com Bolsonaro. É um autocrata, então poderia receber Bolsonaro na Hungria. Mas ele vai gostar de ir para a Hungria, né? Essa é a dúvida. Então, mas me falaram isso, dos Estados Unidos vai depender de uma autorização especial de Donald Trump. Trump vai querer entrar nessa? Vai assumir esse desgaste publicamente? Sim ou não? Pode até ser que aceite. E Hungria seria o outro caminho dele? É o que eu vi ali também sobre essas possibilidades de Bolsonaro. Pois bem, mais fácil o Bolsonaro ficar na Argentina do que na Hungria. Muito mais fácil. Tem aí, eu falei nos últimos dias, o Bolsonaro vai fugir para a Argentina ou para o Paraguai, se der tudo errado. E de lá ele vai, obviamente, ele tem ali, o Paraguai também tem um governo bem de direita ali, com um pé e meio na extrema-direita, e a Argentina tem um ditador de extrema-direita. É engraçado a dificuldade dos jornalistas da Globo de chamar o Viktor Orbán de ditador, né? Ele destituiu os ministros da Suprema Corte que ele não gostava, ele afogou toda a imprensa da Hungria. Afogar ele cortou tudo o que você puder cortar da imprensa. Tiago, como corta? Não é cortar patrocínio, não. É aumentar imposto, cortar subsídios para outras coisas que tem ali na imprensa. Para quê? Para que a imprensa ficasse pobre e aí um empresário que ele deu muita grana pública para um empresário amigo dele comprou todos os veículos de imprensa. Então hoje toda a imprensa da Hungria está com ele, a Suprema Corte é dele e, obviamente, o Congresso Nacional ele foi destituindo quem era aí os líderes de oposição e foi prendendo jornalistas que estavam contra ele. Mas não é ditador, tá bom? Não é ditador. Não é. Pois bem, o Milei tá fazendo aí, o Trump também tá fazendo aí bem por esse caminho, só que bem mais rápido. O Orbán demorou anos para fazer isso tudo. O Trump e o Milei estão acelerados nesse processo. E aí, o Bolsonaro iria para o Paraguai, depois de lá para a Argentina, e de lá ele iria para os Estados Unidos de alguma maneira. Mas primeiro, ele regularizaria a sua situação na Argentina e faria ali com o Eduardo Bolsonaro faria um intermédio ali, o Eduardo Bolsonaro, entre o Jair e o Trump, ou alguém do governo Trump, para que ele pudesse ir para os Estados Unidos. Acho difícil o governo Trump aceitar o Bolsonaro foragido nos Estados Unidos nesse momento, mas é isso aí que é o plano. Senão ele fica na Argentina. Ele tem lá o Milei, é amigo, mas não está tratando muito bem a família Bolsonaro ultimamente? Tá, mas mesmo assim é aliado dele e o Milei vai fazer o que puder para ajudar aí o Jair Messias Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Obviamente, os terroristas do dia 8 de janeiro, o governo Milei está prendendo todos aí a mando do Alexandre de Moraes. Mas duvido que o Jair Messias Bolsonaro eles prenderiam, porque aí o Milei ia fazer, nem que fosse por decreto, para que o Bolsonaro pudesse ficar legal lá na Argentina. Então, esse é o plano. Só que o plano já está sendo dito aí por todo mundo e ninguém faz nada. Alexandre de Moraes não mandou nem colocar uma tornozeleira no Bolsonaro. Procurador-Geral da República, nada, nada, nada. Aí, saiu aí também, além dessa fala aí, a Andréa Sadi escreveu aí no blog dela, fuga por terra com jatinho, Argentina, Estados Unidos. Aí,
investigadores traçam possíveis rotas de fuga de Bolsonaro em caso de prisão. Então a Polícia Federal já está aí, segundo a matéria, sabendo disso. Só que olha só o último parágrafo do que diz ela. Primeiro, no começo. Para integrantes do STF consultado pelo blog, o objetivo de Bolsonaro é tentar vencer as eleições de 2026 por meio da vitória do principal nome para sucedê-lo, Tarcísio de Freitas. Ou seja, André Sadi é uma das principais cabo eleitoral aí do Bolsonaro e da estratégia do Bolsonaro. Se o plano dele é vencer 2026 com o Tarcísio, e ela é talvez a principal cabo eleitoral do Tarcísio na imprensa, então ela é cabo eleitoral do Bolsonaro, né? Ela tá assim, ó, com o plano do Bolsonaro. Mas, aí no último parágrafo, ela diz aí o seguinte: apesar de não descartar uma eventual fuga de Bolsonaro, ministros e investigadores lembram que uma prisão antes da condenação só estaria na mesa se Bolsonaro fizesse algo que justificasse uma prisão preventiva. É engraçado, ele não faz aí nem 48 horas, ele falou mais de 40 minutos com a imprensa, e aí ele fez um mix ali de todos os crimes que ele cometeu. Ele atacou as urnas, atacou o TSE, acusou de ter interferência dos Estados Unidos, atacou a eleição da Dilma de 2014, atacou tudo. Cometeu todos os crimes novamente. Mas isso não é suficiente para preventiva, tá? Não contente, Bolsonaro foi comer, foi fazer outra coisa, voltou no fim da tarde, 2 horas depois, e falou mais meia hora para a imprensa, cometendo todos os crimes novamente. Mas isso não é suficiente para uma preventiva. Não suficiente. O Bolsonaro dá todos os indícios de que vai fugir. Mas isso não é suficiente para uma preventiva. Não suficiente, o sobrinho do Bolsonaro foge do Brasil. Mas não é suficiente para uma preventiva dele. Eu tenho a impressão de que se o Bolsonaro sacar uma arma e der um tiro na cabeça de alguém no meio da rua, de uma criança, ele assassinar uma criança no meio da rua, ainda vão falar os ministros do Supremo Tribunal Federal: olha, mas hoje em dia tem aí, essas testemunhas não dá para acreditar, e os vídeos que gravaram também pode ser inteligência artificial, né? Olha, não sei se isso é suficiente para uma preventiva, não. Ó, vamos esperar para ver se ele não comete o crime aí. Quando ele terminar de cometer os crimes, aí a gente vê, tá? Ó, vamos ver. É isso, tá? Essa é a impressão que tá dando. Porque, olha, mesmo assim, e você vê como a Rede Globo normaliza. Não vai ter preventiva, não. Esses são os mesmos ministros, a enorme maioria deles. Tem um ou outro, Flávio Dino ali, que não faz isso, mas a esmagadora maioria deles fazem, que é quando uma pessoa rouba uma margarina e aí fala: olha, é valor insignificante, manda soltar, ou pelo menos responder em liberdade até o processo. Eles falam: não, prende mesmo. Deixa preso, roubou margarina? Pô, ladrão! É assim que são esses ministros, com absolutamente qualquer réu que não... ou nem réu ali, que tenha um processo criminal e que não seja Jair Messias Bolsonaro. Mas quando é o Bolsonaro, os brasileiros presos por furto de comida na pandemia de Covid. A matéria fala aí que de tantos brasileiros que foram presos na pandemia por furto de comida. E que muitas vezes, mesmo tendo o entendimento do STF faz mais de 20 anos, de que quando o valor é insignificante o caso tem que ser arquivado, muitas vezes os próprios ministros, eles acabam aí mantendo a prisão ou mantendo ali uma prisão preventiva para alguns deles. Aí você fala: pô, que coisa, né? Que coisa. Obviamente, a maioria dos ministros aí, a Carmen Lúcia, o Fachin, o Toffoli, o Alexandre de Moraes, na maioria dos casos eles não mantêm a prisão, mas tem vários em que eles mantêm aí prisão ou negam habeas corpus, é o mesmo que manter a prisão de gente por furto insignificante. Aí você vê, mas cometer os crimes todos aí não. Então agora a pressão aí é para que nas próximas horas seja feita aí alguma medida contra Jair Messias Bolsonaro. Eu tô avisando, ele vai fugir por carro via Argentina ou Paraguai. Uma coisa que levantaram ali na discussão é que talvez ele vá de jatinho para a Argentina ou para o Paraguai, e não de carro, que também é outra possibilidade, lembrando aí que existem inúmeros aeroportos aí no Brasil que são particulares, tipo na fazenda de alguém ou coisa assim. E aí falaram: ó, a Polícia Federal já está monitorando se o Bolsonaro acabar indo por interior de São Paulo, ou se for ali para o sul do Brasil, dependendo da região, já vão passar a fazer um monitoramento maior no Bolsonaro para ver se ele pode fugir ou não. Porque ele vai ali de São Paulo, pega um jatinho e no máximo 50 minutos ele está na Argentina. Já passou da fronteira e não pegam mais, viu?
não pegam mais. Aí não adianta nem, vamos assistir o processo do Bolsonaro, aí não interessa se vão condenar ele a 10 anos, a 100 anos, a 1000 anos, não vão pegar nunca mais. Ele nunca mais vai voltar para ser preso. É isso, tá? E aí vai ser o maior vexame da história do Poder Judiciário do Brasil. Hoje o maior vexame, esse é hors concurso, né? Porque não tá no concurso, é, obviamente, a prisão ilegal do Lula, com amplo apoio dos ministros do Supremo e tudo mais. Mas, fora aquilo ali que foi um caso de fraude judicial, o maior escândalo vai ser deixar um cara que cometeu tantos crimes fugir. Se isso acontecer, olha, é o fim aí do Poder Judiciário do Brasil, de qualquer respeito que alguém tenha pelo Poder Judiciário do Brasil. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses bandidos. Falou!